não ficando boas nessa área. Praticamente parado durante 10 anos, né, em termos de pesquisa e tudo. Por isso é que acaba sendo passado para o Conselho Nacional de Pesquisa, porque o governo do Estado não estava conseguindo mais, acabou aquele boom da borracha, né, e aí faltava verba. Pode passar. Houve substancial fortalecimento, incremento de pesquisa a partir do momento que passou para o CNPq. Em 83, a entidade conseguiu autonomia, passando a atuar comunidade independente vinculada diretamente ao CNPq, ao atual CNPq, né, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E o intercâmbio com as instituições nacionais e estrangeiras aumentou. Vamos passar um pouquinho, rapidinho, porque a gente quer falar um pouco mais do RAPS. Não? Terminou? Então, país sem memória é país sem história. Tá? Então, pode apagar, que eu vou falar assim em off, né? Um pouco mais do nosso amigo Hart, né? O Hart, eu esperava que tivesse um pouco mais aí, mas de repente está tendo um outro PowerPoint que eu não trouxe. Ele, quando esses 2 anos e meio, o que ele fez de importante para a geologia da Amazônia? Eu vou pedir ajuda depois de vocês dois, mas vou falar rapidinho. Vou pedir licença, pessoal da Web TV, eu vou sentar porque eu estou com problema de coluna, e se eu ficar em pé, vai ficar complicado. Eu vou chamar o Wildes também, nós 3 aqui, para a gente falar um pouquinho mais sobre o trabalho realmente do Hart, do Kartzer, melhor dizendo, para o desenvolvimento da geologia da Amazônia, consequentemente para a geologia do Brasil. Do ponto de vista da paleontologia, por exemplo, ele foi o primeiro a descobrir fósseis no Devoniano, na região ali do Maicuru, Rio Maicuru. Né? O Devoniano da Amazônia é constituído de 3 formações, Maicuru, Irerê e Curuá. Na época, quase não se sabia nada a respeito dessas formações. As coisas vieram a se desenvolver mais depois, já com a Petrobras, né? 1953 e diante. Antes, tinha muito pouco conhecimento. O conhecimento era aquele dos trabalhos da Comissão Geológica do Império, e pouca coisa mais. Então, o Kartzer, ele realmente andou por lá e fez um trabalho excelente com os fósseis da paleontologia, a arqueologia também. Ele andou lá pela Marajó, lugar onde o Hart já tinha estado, e descreve esses achados arqueológicos, né? A parte de geologia propriamente dita, ele até publicou um extenso trabalho em alemão, que depois foi traduzido para o português em 1933, sobre a geologia do Baixo Amazonas, e mineralogia, descreve muitos minerais que eram muito pouco conhecidos, depois o Yudis vai falar um pouco sobre isso, e além da coleção feita lá no Ceará, né? E tudo isso é material coletado para fazer parte das coleções do acervo do Museu Paraense. Naquele tempo ainda era o Museu Paraense, depois é que vai ser chamado de Museu Paraense Emílio Guild. Então ele realmente trouxe essa contribuição, que eu não vou detalhar, só vou citar um caso aqui, mais em particular, ou 2, a questão das terras pretas, as terras que eram consideradas de índios, né, que colocariam fogo na mata, e daí formaria essas terras pretas, e ele estudou as terras pretas da Amazônia, publicou a respeito, e também a respeito do Marajó. Tem um trabalho em que ele detalha toda a formação da ilha de Marajó, por que formam aqueles pântanos. Isso é importante porque foi muito usado pelo pessoal da Fundação Oswaldo Cruz, porque havia na época, né, na época mais para cá, né, nos anos 80, 70, 80 ainda, o mal das cadeiras, que acometia o gado, os cavalos, principalmente, da região. E isso, para explicar o motivo desse mal das cadeiras, naturalmente, que a geologia da ilha de Marajó, né, baseado no trabalho feito 50 anos antes pelo Kartzer, né? Então, só para mostrar como é importante, porque quando a gente conhece o que foi feito, a gente não deve desprezar, como muitos pensam. Às vezes, jovens que entram para a academia, para a escola de geologia, pensam que
Ah, isso do derby, isso é coisa velha, isso não interessa mais. Está errado. Sabe por quê? Porque o que ele fez está valendo até hoje. Ninguém mudou. A geologia do derby, do Amazônia, Maicuru, Irerê, Curuá, tentaram mudar. A Petrobras teve gente que tentou mudar, tentou inverter, né, a sequência Maicuru, Curuá, Irerê, e depois ficou provado que não, que ele estava certo. A idade da formação Trombetas, que ele disse que era do Siluriano inferior, tentaram mudar, não adiantava tentar mudar porque ele estava certo. Por quê? Porque ele sabia o que estava fazendo. Ele conhecia o Devoniano, o Siluriano, lá dos Estados Unidos, quando ele se formou. Ele foi aluno do Hart e ele aprendeu muito, porque o Hart era muito rigoroso, e ele trouxe esse conhecimento que ele aplicou aqui no Brasil. As descrições de rochas alcalinas aqui do Rio de Janeiro, né, e também de Minas Gerais, perfeitas descrições. Um grande cientista, um grande pesquisador. Então a gente não pode jogar fora somente porque é antigo. Porque tem muita coisa antiga que está valendo. E precisa, antes de você fazer um novo projeto, saber o que foi feito, para não perder tempo repetindo o que já foi feito. Né? Não adianta você ficar repetindo. Não adianta você querer inventar de novo a pólvora, se ela já foi inventada. Então, bobagem, é perder tempo. Inventar a roda também já foi inventada há muito tempo. Então é isso que tem que ser feito. Isso aí é o básico da pesquisa acadêmica. Tá? Vou passar aqui para o primeiro, o Ribamar. Eu gostaria de acrescentar que todo esse alicerce feito pelos pioneiros da geologia, né, naquela região do Pará, é muito importante para pelo que a gente vê hoje. O Pará tem 3 escolas de geologia. Então, certamente, o aparecimento de escolas de geologia nos estados tem muito a ver com a história do desenvolvimento e do tempo de desenvolvimento que aquela região teve. Hoje a gente tem o Pará também, na área de recursos minerais, com os maiores depósitos minerais do mundo, uma verdadeira tabela periódica, que é lá o Carajás. Certamente é fruto desse início. Nós temos no Pará também, e um pouquinho no Amapá, a Reserva Nacional do Cobre, que é uma Cobre e Associados, que é uma reserva que está aí bloqueada, só a CPRM pode usar, segundo os decretos da época. Né? Que vai ter a sua importância agora com a questão dos novos marcos, do novo marco da mineração. Temos aí o ouro da região do Tapajós. Né? Então, esse histórico, ele tem repercussão nos dias de hoje. Né? E o trabalho desses pioneiros, né, devem ser mencionados para gerações futuras, para que novos empreendimentos na área da pesquisa, na área do conhecimento científico, possam ser feitos, né, e talvez em condições já melhores do que esses pioneiros tiveram no passado. Então, a contribuição deles se reflete hoje na qualidade de vida, nesses recursos, sendo muito importante para a nossa sociedade. Corroborando o que o colega falou, realmente esse desprezo que eu acho que hoje se tem por não olhar o passado é relativamente comum de ser visto. E não só em relação à parte da geologia, tem outros setores. Só uma coisa aqui que eu permitiria colocar é que ficaria enorme a extensão das ocorrências, no caso de acervos de paleovertebrados, paleoinvertebrados, paleobotânica, que não é muito considerado no meio geológico, vamos dizer, por ser uma coisa assim mais acadêmica. E eu colocaria mais um item, que ele foi um pioneiro, que é o estudo, não era enfocado com isso, mas a gemologia, que é o estudo das pedras preciosas. Pergunta-se, os fósseis originou uma ciência maravilhosa que auxilia os pesquisa dos hidrocarbonetos,
e fazer as datações estratigráficas é super usada, né, na geologia sedimentar. Mas a quantidade de minerais de uso diverso, que não necessariamente industrial, mas sim a chamada... São as pedras preciosas, vamos dizer francamente, que o Brasil não conhece como deveria conhecer. A verdade é essa. Porque se falar em gemologia para uma grande parcela da população, ele não sabe do que se trata. Porque pedra preciosa é preciosa. Agora, com essas sínteses que estão surgindo, parece que mataram assim o interesse, o vigor das pedras, que o Brasil é um dos maiores produtores. Então, o que restou? Coisas que são vulgarizadas, minerais, vamos dizer, que são vistos relativamente abundantes e são considerados vulgares. Então, o conceito de gemas, no caso, é a sua raridade. Só para citar um exemplo, tem uma... Não é morena, esse é um segredo que a gente guarda, mas digamos é uma loura, ou melhor, não é nem loura. Existe na molécula, é uma turmalina, que não é no caso da Amazônia. Só é encontrada no estado da Paraíba, e é chamada turmalina paraíba, que é impossível ser identificada pelos métodos tradicionais da gemologia, da qual eu diria que há 3 gemologias. Uma gemologia elementar pode ser feita por qualquer pessoa, e inclusive, como foi citado pelo professor Bené, realmente eu não sou inventor, sou adaptador daquilo que falta no mercado. Ou seja, uns kitzinhos tentando sensibilizar adolescentes para um futuro daqui a 20 anos se tornarem mais observadores dos nossos recursos minerais, que é uma tristeza que colecionamento aqui não existe. Em outros países é uma festa, existe. E aqui, tirando os fósseis, que é verdade que fóssil chama atenção pela sua bizarrice. Todo mundo conhece o famoso T-Rex, é vedete em qualquer lugar. Mas pedra mesmo, ficou restrito a comércio, vamos ser francos. Museus não exibem ou não se interessam. Então eu acho que a gente tinha que despertar mais, mais colecionismo através de mídia, etc., e mostrar a realidade, que pouca gente se interessa por isso. Então, só para complementar o dado que eu estava falando, hoje existe uma gemologia, vamos dizer, super avançada, que nesse caso dessa turmalina tem que existir na sua molécula a presença de cobre. Aí pergunta-se, ela é uma turmalina identificada pelos métodos de instrumental tradicional. Por exemplo, polariscópio, refratômetro, inclusões, que vêm a ser as estruturas características da sua gênese, a sua formação na rocha matriz, ela pode ser identificada. Mas essa Paraíba não, ela tem que ter a presença de cobre. E como é que a gente vai saber isso, de um modo geral? Hoje, só através de espectrofotometria e instrumentos de altíssima tecnologia que são usados. Já é possível. Existe, sim, um órgão aqui no Rio de Janeiro, situado no Fundão, que está montando um laboratório que eu chamaria, inclusive eu pertenço a normas técnicas que estão sendo executadas para ver se coloca uma certa ordem, apesar de 10 anos atrás já ter participado de uma. Mas ficou uma norma técnica ali, já está superada a antiga norma técnica, que deveria ser usada pelos negociantes, vamos dizer, de pedras, né?
Mas hoje tem equipamentos computadorizados que, francamente, um dia que tivemos uma oportunidade de tocar no assunto profundamente, que vai deixar de queixo caído realmente quem assistir e que não sai dos... a nível de laboratório, sim, está disponibilizado no fundão, a instituição disponibiliza ao público, sem problema. Mas a nível de iniciativa privada, literalmente continua sendo algo top secret, ou seja, uma coisa de alto segredo. Quem tem, não sei. São instrumentos computadorizados que praticamente o trabalho humano, que é para verificação de ângulos, etc., facetas, cor, por exemplo, uma das coisas mais difíceis de se chegar a uma relação cor-valor. Pureza, ou seja, a correlação relação entre transparência e opacidade. Esse seria o grau máximo de pureza, seria algo 100% transparente. E o máximo de impureza seria o opaco, ou seja, a luz passa ou não passa. Então, uma relação entre forma, cor, passagem da luz, não é? E a verificação se a estrutura é de origem natural ou se é uma estrutura created, vulgo síntese. Essa é a palavra hoje que pouca gente, talvez, no Brasil, tomou conhecimento, e eu nem quero tocar muito nesse assunto, porque é meio complicado. A síntese hoje é séria. Separar a sintética de natural não é coisa muito fácil. Existe condição, sim. Primeiro, pela origem, chamada de paragênese, as inclusões, que a natureza só coloca impressões, vamos dizer, digitais dentro da pedra, com características bem típicas, em função se ela teve uma origem sedimentar, ou uma origem ígnea, ou se é uma metamórfica. O petrógrafo, o mineralogista que estudou a gênese da jazida, pode perfeitamente identificar a área de origem, etc. Mas não é para o público em geral. Então há muita confusão em relação a isso. Hoje a síntese é algo fantástico. Para quê, principalmente? Para diamantes, esmeralda, rubi, safiras, pedras de altíssimo valor. E geralmente elas são top. Numa escala de 0 a 100, é a cor máxima, o de maior valor de mercado. Então, o que acontece nesse setor, basicamente? As naturais estão